O Excel é um editor de planilha eletrônica, formado por linhas e colunas, onde a intersecção desses dois elementos é denominado célula. Portanto, a célula é o local onde uma linha se cruza com uma coluna. A nomenclatura das células é dada através do nome da linha e da coluna em que ela pertence, colocando sempre a letra da coluna antes do número da linha. Por exemplo, a célula selecionada está na linha 1, coluna A. Então, a nomenclatura dessa célula é A1. Agora, essa célula selecionada está na coluna B, linha 3. A nomenclatura é B3. As formatações básicas de texto podem ser realizadas através do menu Página Inicial, localizado no canto superior da tela. Lembrando que sempre deve-se primeiro selecionar a célula para depois aplicar as formatações. Entre as formatações básicas estão a modificação do tipo da fonte, podendo modificar de calibre, Arial, Times New Roman, entre outras. Modificação do tamanho da fonte, mudar para 10, 12, 14, 16, entre outros tamanhos. É possível aplicar negrito, itálico, sublinhado, modificar cor da fonte, cor do preenchimento, ou seja, a cor de fundo da célula, realizar os alinhamentos horizontais, alinhamento à esquerda, alinhamento ao centro, alinhamento à direita, e os alinhamentos verticais, alinhamento para cima, para o meio e para baixo. É possível também inserir borda na tabela. Então, seleciona e aplica a borda, do tipo necessário. Pode ser todas as bordas ou qualquer outra opção, de acordo com o que seja necessário no momento. As células possuem formatos. Entre eles estão formato do tipo moeda, número, porcentagem, texto e geral. O geral aceita todas as formatações, sem nenhum formato específico. Esse formato deve ser modificado de acordo com o tipo de conteúdo que será inserido na célula. O tamanho das colunas e das linhas podem ser alterados. Para fazer essa alteração, basta posicionar o cursor do mouse na divisória das colunas. Clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta. O mesmo serve para modificar o tamanho das linhas. Clica, seleciona e arrasta, podendo aumentar ou diminuir os tamanhos. A mesclagem de células serve para fazer a união de duas ou mais células, transformando-as em uma célula única. Para isso, basta selecionar as células, ir no menu da página inicial e clicar em Mesclar e Centralizar. Para desfazer a mesclagem, basta seguir os mesmos passos. Seleciona a célula mesclada, clica para mesclar e centralizar. Mas vamos deixar mesclado por enquanto. O nome da célula mesclada vai ser o nome da primeira célula selecionada, ou seja, nessa opção aqui de exemplo, selecionamos as células B2, B3, B4 com C2, C3, C4. Essas 6 células se transformaram em uma única. A célula inicial, a primeira célula, foi a célula B2, então a nomenclatura da seleção por completo dessa mesclagem será B2. Para realizar operações matemáticas, tais como adição, subtração, multiplicação e divisão, deve-se colocar o sinal de igual, selecionar a primeira célula, colocar o operador matemático, mais para adição, menos para subtração, asterisco para multiplicação e barra para divisão. Escolhe uma dessas opções e seleciona a célula final, a segunda célula. Após isso, aperte Enter no teclado. Ele irá exibir o valor do resultado. Caso seja alterado o valor de alguma célula, por exemplo, de 1 para 5, o valor do resultado será modificado automaticamente. O Excel possui algumas fórmulas. Entre elas estão a fórmula de soma, que calcula a somatória entre uma série de entradas numéricas. Sua sintaxe é sinal de igual, soma, abre parênteses. Seleciona a primeira célula, coloca 2 pontos,
seleciona a última célula. Fecha parênteses, aperta Enter no teclado. Ele já irá exibir o valor da somatória de toda a seleção, incluindo a célula inicial, o intervalo e a célula final. Caso seja necessário fazer a somatória apenas da célula inicial e da célula final, ao invés de digitar 2 pontos, digita-se ponto e vírgula. Então, fica igual, soma, abre parênteses, célula inicial, ponto e vírgula, célula final. Fecha parênteses, aperta Enter no teclado. Na primeira opção, usando 2 pontos, irá somar tudo, incluindo o intervalo, ou seja, conteúdo de B5, C5 e D5. Portanto, 5 mais 2 mais 3, totalizando 10. Já na segunda opção, utilizando ponto e vírgula, será ignorado o intervalo, ou seja, somará apenas a célula inicial e a célula final, B5 e D5. Portanto, 5 mais 3, totalizando 8. Outra fórmula é a fórmula de média, que ela calcula a média entre uma série de entradas numéricas, ou seja, ela irá fazer a somatória das células desejadas e dividir pela quantidade de células. Sua sintaxe é sinal de igual, média, abre parênteses, seleciona a primeira célula, 2 pontos, seleciona a célula final. Fecha parênteses, aperta Enter no teclado. O que ela faz? Vai somar 5 mais 2 mais 3, ou seja, o conteúdo da célula B5, C5 e D5. E divide pela quantidade de células, no caso 3. Então, vai fazer 5 mais 2 mais 3, 10 dividido por 3, 3,33. Mesma coisa, caso seja necessário ignorar o intervalo, troca-se os 2 pontos por ponto e vírgula. Igual, média, abre parênteses, seleciona a célula inicial, ponto e vírgula, célula final, fecha parênteses, aperta Enter. Agora ela fez o quê? Somou apenas a célula inicial, no caso B5, com o D5. 5 mais 3, 8 dividido por 2 células, retorna o valor 4. Para salvar o arquivo, deve-se ir no canto superior esquerdo, clicar em Arquivo, Salvar como, colocar o nome do arquivo e clicar em Salvar. Lembrando que a extensão dos arquivos do Excel é .xls para versões antigas e .xlsx para a versão atual.